que se fizeram presente, a importância da divulgação do que a gente quer apresentar hoje para toda a sociedade civil, agradecer a cada vereador eleito e de mandato aqui presente, sociedade civil presente nesse momento que a gente vê uma expectativa muito grande na nossa cidade de uma mudança. E hoje esse bate-papo aqui é um bate-papo muito simples. A gente quer mostrar a forma como nós queremos conduzir a administração pública municipal. Vou buscar ser breve nas palavras, o que provavelmente parece uma coisa não complexa, que a gente vai mostrar que é um modelo de gestão, representa uma ruptura de tudo que foi feito até hoje na nossa cidade. E esse é o maior desafio que nós temos hoje, romper com o modelo administrativo, introduzir uma nova cultura, trazer a sociedade civil, os agentes políticos, os veículos de comunicação para entender que é momento da gente elevar Cabo Frio para o patamar que ela precisa. E o que nos fez pensar nessa apresentação, que é simples nesse momento, foi um estudo de anos. A gente vem debatendo a cidade de Cabo Frio com cada um dos senhores que estão aqui há 2 anos. Nós segmentamos a sociedade, a administração pública, debatemos cada segmento, enfim, buscamos aplicar as políticas públicas que estão apresentadas no plano de governo, ouvindo os segmentos e ouvindo as melhores práticas que existem hoje. E o que nos fez fazer essa apresentação? Hoje eu não vou estar aqui apresentando os secretários. Na semana que vem a gente já vai fazer a apresentação dos secretários do nosso futuro governo. Mas hoje, isso aqui é até para um bom entendimento daqueles que vão fazer parte do governo, entenderem a metodologia do que se quer aplicar na cidade. Cidade de Cabo Frio, hoje, neste ano de 2024, ainda funciona o fluxo de processos administrativos através de papel. Para você fazer uma contratação, você precisa tramitar um processo administrativo de setor por setor. Para o cidadão cabofriense ter acesso àquilo que é direito dele, serviços essenciais, ele tem que buscar fisicamente um departamento. A burocracia que existe na nossa cidade hoje entrava o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Estou vendo aqui alguns empreendedores, quem quer empreender hoje para ter um licenciamento ambiental, para ter um licenciamento de obra, precisa entrar com um processo físico, precisa procurar uma verdadeira via crucis até conseguir aquilo que é interesse da cidade. A cidade precisa desenvolver. Então a gente quer apresentar mecanismos de tecnologia, apresentar algo que integre toda a administração pública municipal e de maneira que, durante toda a campanha eleitoral, a gente mostrou em números que a cidade de Cabo Frio não se desenvolve nos últimos 12 anos, exatamente porque não teve recursos para investir na cidade. Nós gastamos, ao longo dos últimos 12 anos, 100% do nosso orçamento, com folha de pagamento e custeio, porque não havia um planejamento único, um planejamento de gestão. O que a gente observava? O secretário adotava uma postura de executar determinado programa que não estava dentro de um planejamento de governo, e aquilo consumia o recurso público. Se aquele secretário sai do governo, não há continuidade de um planejamento. Então a gente quer mostrar aqui que, na verdade, os secretários municipais, os agentes públicos que trabalharão dentro da administração pública municipal, terão a liberdade de ação limitada àquilo que foi planejado de maneira centralizada. Não é que é uma centralização de gestão, há um monitoramento da gestão. Os secretários terão plena liberdade de ação dentro daquilo que tem que ser executado ao longo dos 4 anos. Fora disso, nenhum secretário conseguirá
executar se não debater com uma gestão centralizada. Então a gente começa falando de um modelo de gestão e inovação que existirá na administração pública municipal uma secretaria chamada Secretaria de Gestão e Inovação, que tem 3 eixos preponderantes nessa administração: o planejamento, que é o plano de governo e aquilo que está sendo debatido com os secretários, a execução daquilo que foi planejado e o monitoramento permanente através de tecnologia daquilo que foi demandado para o secretário. Então, queria que passasse aqui o slide. As diretrizes do governo é o uso de tecnologia e processos inovadores. Enfim, nosso objetivo é já chegar introduzindo o sistema eletrônico de informação, integrando toda a administração pública municipal. O cidadão não vai abrir mais processo físico, o secretário não tem mais despacho em processos físicos, todos os processos serão eletrônicos, com transparência para a população do que acontece. E o que a gente busca com o uso dessa tecnologia é integrar todos os sistemas da nossa cidade: o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de assistência social, o sistema de mobilidade urbana, no sistema de gestão. A maior dificuldade que Cabo Frio tem é a análise de dados. Como que se planeja uma saúde pública na cidade de Cabo Frio se eu não consigo olhar no sistema a quantidade de pessoas que usam o sistema básico de saúde? Eu colocar uma mancha de calor no bairro que tem a maior demanda do sistema básico, entender quais são os maiores problemas, identificar, por exemplo, pessoas que estão, estou citando como exemplo, isso a gente quer fazer em todos os segmentos, não é saúde só, saúde, educação, enfim. Detectar pessoas que estão em plena idade produtiva, que a gente, pegando os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que aquelas pessoas têm um problema: hipertensão, a pessoa é inativa, a pessoa é obesa. Essa pessoa precisa de um cuidado permanente da Secretaria de Saúde. E a gente não consegue avaliar onde essa pessoa está porque a gente não tem dado. A partir do momento que a gente entrega para a população o acesso ao sistema de saúde público na palma do seu telefone, eu começo a ter uma análise de dados de uma gestão centralizada e começo a tomar as decisões de políticas públicas que efetivamente vai buscar aquele pai de família de 40 anos que não foi no posto de saúde se consultar, que não pegou o medicamento. A gente vai acionar ele para que ele vá. Isso na palma da mão, usando tecnologia. Da mesma forma, se a gente pega a Secretaria de Educação hoje, não se faz um planejamento da quantidade de auxiliares de classe que se tem, porque nós não temos a identificação de quantos alunos autistas nós temos na sociedade. Qual a região que tem o maior número de autistas? E como se planeja um programa educacional voltado para aqueles que precisam se eu não tenho essa base de dados? Então, a introdução do sistema, que num primeiro momento vai gerar uma ruptura, vai introduzir uma nova cultura, vai gerar uma dificuldade com aqueles que estavam acostumados com o modelo antigo. Eu tenho certeza que ao longo do tempo a população vai se acostumar com algo que é inovador. Eu sei que a gente vai encontrar inúmeras dificuldades para introduzir essa nova metodologia, principalmente por aqueles que se encontram acomodados com o sistema atual. Mas a gente vai avançar, vai fazer acontecer. Me recordo, enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, que a gente pretendeu introduzir um programa idêntico a esse e os servidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia falaram que a coisa não ia avançar. E avançou. Hoje, as pessoas no estado do Rio de Janeiro se acostumaram com uma cultura de inovação e tecnologia e dessa forma não querem mais retroagir. Então, esse é o modelo de uso de tecnologia, maior controle nos gastos públicos, que a partir do momento que eu delimito, através da Secretaria de Gestão e Inovação, que cada secretaria
vai ter de RH, vai ter de recurso para aquilo que está planejado, eu consigo executar o programa de governo. Para a gente não ter, no percurso, no meio do caminho, secretários ou servidores adotando medidas que gerem despesas que não estão planejadas. Então, esse planejamento gera um bom controle nos gastos públicos. A gente vai buscar otimização e aumento da arrecadação própria. Para vocês terem uma noção, a nossa cidade de Cabo Frio, que é a metrópole da região dos lagos, arrecadou no ano de 2023 somente 55 milhões de ISS. Enquanto que São Pedro tem menos habitantes, arrecadou um valor maior do que a cidade de Cabo Frio, e Arraial do Cabo um valor próximo desses 55 milhões. É preciso que a gente, com tecnologia, atraia mais investidores e, de certa forma, consiga regularizar aqueles que estão na informalidade. Muitos querem regularizar a sua situação e não conseguem por falta de acesso. Ordenamento da cidade, enfim, ordenamento da cidade é para dizer de imediato, no dia 1º de janeiro vocês vão vivenciar, nós vamos vivenciar, que nós temos que trabalhar junto, um verdadeiro choque de ordem na postura, um choque de ordem na utilização dos espaços públicos, enfim, a gente colocar a cidade no caminho que ela tem que estar. Cabo Frio está bagunçada em todos os segmentos, desde sua parte de urbanização, que demanda um maior tempo de regularização, porque há dispêndio de recursos para você fazer o conjunto arquitetônico e urbanístico que a cidade merece. Nós já temos projeto para isso tudo, mas não temos, nesse primeiro momento, recurso financeiro. Agora, regularizar a postura da cidade não depende de recurso, depende de trabalho e vontade política. A gente afastar um pouquinho decisões políticas populistas naquilo que a cidade merece atenção. A gente não pode ter uma cidade que uma praia, por exemplo, cabe uma densidade de carga de 5 mil pessoas e a gente ter 12 mil ambulantes, por exemplo, na Praia do Forte. E aqui eu trago o discurso para vocês. Traçaremos critérios objetivos para manter o emprego daqueles que são cabofrienses, mas adotando com pulso firme a fiscalização do que tem que ser feito. Regularizar a cidade, buscar garantir, assegurar o ganha-pão do cabofriense e afastar aqueles que são de fora da cidade com uma fiscalização séria, rígida. Estabelecer os critérios objetivos para que os barraqueiros funcionem, fiscalizar que eles cumpram aquilo, porque ao final disso a gente está buscando impulsionar a economia que vai melhorar a vida de todos, desde o barraqueiro ao empresário, ao cidadão, enfim, com geração de emprego. Governo transparente e eficiente, a partir do momento que eu introduzo o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, a gente dá à população acesso a tudo que acontece na administração pública municipal. Saúde acessível e integral, enfim, o nosso objetivo é que a população comece a ter acesso àquilo que é direito dela através do sistema de informação, através da tecnologia, que eu consigo monitorar tudo que acontece na saúde e cobrar do secretário a solução. E aqui a gente volta a reafirmar aquilo que nós falamos durante toda a campanha política. Saúde do município de Cabo Frio não terá interferência política. Saúde é para a gente resolver os problemas do povo sem que o povo dependa de nós políticos. Esse é o nosso maior desafio, é o desafio que em 365 dias, em um ano, a gente quer regularizar, enfim, acabar com a fila de cirurgia eletiva, acabar com a fila de consulta médica, enfim, fortalecer a saúde básica, enxugando inclusive a máquina, tá? Não é falta de recurso público na área da saúde, é falta de gestão. Diversificação da economia, nós temos uma vocação natural voltada para o turismo, porque estamos diante da cidade mais bonita do mundo, em belezas naturais. O turismo tem que ser impulsionado com ordenamento, mas nós temos que diversificar nossa economia, atraindo novamente o empresariado para a cidade de Cabo Frio. Não podemos mais perder empresas
para as cidades vizinhas, por insegurança jurídica, por falta de acesso àquilo que é direito, a regularização imediata do funcionamento do empresário, aquele que é gerador de emprego, aquele que é pagador de impostos. O sistema é para a gente inverter a lógica na diversificação. Na verdade, a pessoa dá entrada no sistema, no pedido de liberação de determinado empreendimento, e a gente acompanha quais as causas daquilo não ter andado no prazo estipulado. E a gente tem como cobrar do secretário resolver na palma da mão, no dashboard dentro da Secretaria de Gestão e Inovação e no gabinete do prefeito também. Valorização do patrimônio histórico e cultural, turismo sustentável, educação integral e de qualidade para todos. Esse é o nosso grande desafio, conseguir integrar os órgãos da prefeitura, saúde, cultura, com a educação, para a gente gerar o contraturno dos alunos, otimizando os recursos da administração pública municipal, porque, afinal de contas, Cabo Frio sempre foi tratado, e a maioria das administrações, cada pasta como se fosse um órgão separado do outro. E a falta de centralização do planejamento leva com que cada secretário planeje as suas ações, ao invés da gente unificar isso e otimizar a aplicação dos recursos públicos. Eu tenho um exemplo muito claro de otimização de recursos públicos, que é o programa do Café do Povo, que a gente introduziu em Cabo Frio. Como funcionava? A assistência social empregava esse programa social no Estado e gastava os seus recursos. A Secretaria de Ciência e Tecnologia gastava um dinheirão para ensinar os alunos da FATEC a fazer o pão para ter a profissão de padeiro. Por que esse recurso que eu gasto ali não pode ser introduzido no programa de ação social? Eu otimizo, já que eu vou gastar aquele recurso, e aquele pão que está sendo produzido vai ser servido no programa da assistência social. Então, a integração de órgãos leva com que a gente faça um contraturno, por exemplo, da Secretaria de Educação, com atividades esportivas da Secretaria de Esporte, com atividades culturais da Secretaria de Cultura, dentro de um planejamento estratégico e centralizado. Ações ambientais responsáveis e sustentáveis, porque nós temos uma cidade que a vocação principal é voltada para o turismo, em decorrência da sua beleza natural, e nada mais importante do que a gente preservar aquilo que nós temos de melhor. Então, o ordenamento também leva à preservação. Pode passar, por favor. E aí, o modelo de gestão, pode passar, é firmado em 3 eixos estruturantes que eu falei anteriormente com vocês, que é o planejamento, a execução e o monitoramento daquilo que foi planejado no plano de governo, gerando uma análise de dados relatórios permanente, diária, enfim, para a gente ver aquilo que está fluindo e o que não está. Pode passar. Aí nós temos fatores internos numa administração, que são coisas que eu, como gestor, tenho controle. Aquilo que eu consigo prever para executar o meu planejamento. Então, quais são esses fatores internos que, com monitoramento, eu vou conseguir controlar? São elementos que estão sob controle ou influência direta da gestão municipal, relacionados à estrutura. Organização e recursos da prefeitura, que é o RH, o orçamento e finanças públicas, a infraestrutura e a legislação interna. Esses fatores são fatores que nós temos controle, que nós temos o poder de executar esses recursos e aplicar essa legislação da maneira que o nosso entendimento político permite, daquilo que o povo nos outorgou. Nada obstante, existem fatores externos que nós não temos controle. Pode passar, por favor. Que é a nossa dependência do turismo e a oscilação no preço do petróleo, com a migração sazonal também do turismo. Isso gera aumento de receita e perda de receita, e eu não consigo, como administrador público, ter o controle disso. Eu consigo ter uma expectativa de aumento dessa receita quando eu melhoro a infraestrutura da cidade, quando eu melhoro a entrega de serviços públicos para a população. A nossa expectativa é que a nossa receita aumente para que a gente possa aumentar o investimento na cidade de Cabo Frio sem aumentar o custeio. A oscilação no preço do petróleo, infelizmente, é um fator que o município não tem nenhuma ingerência sobre isso. A nossa cidade já vivenciou um problema crônico
em decorrência da queda do valor do barril do petróleo, que foi exatamente no último governo do ex-prefeito Alair Correia, o custeio da cidade lá em cima, caiu o preço do petróleo, os serviços públicos ficaram estagnados. Então, num primeiro momento, nos 6 meses primeiros de governo, nosso objetivo é apertar realmente a máquina pública, fazer uma economia, fazer caixa para que a gente, numa eventualidade como essa, a gente não passe o sufoco que a cidade de Cabo Frio passou, exatamente porque isso traz reflexos para todos, não só para quem está dentro da administração pública, mas para o comerciante, para o empresário, enfim, para a pessoa que está ali na ponta. Pode passar. Então, dentro desse planejamento, que a gente vai utilizar um sistema de inteligência e de inovação, nós temos 5 segmentos que serão atendidos como partes interessadas. A população, a partir do momento que eu abro para ela o mecanismo de acesso ao serviço público, por intermédio do nosso sistema centralizado, eu mantenho um diálogo permanente com aquela pessoa. A pessoa tem acesso a todo o serviço através do seu telefone e ali eu consigo manter, com tecnologia e inovação, um diálogo permanente com eles. Não é o diálogo do Dr. Serginho, é o diálogo institucional. Temos aí uma campanha de vacinação. A pessoa já recebe e faz o agendamento no seu próprio telefone. Nós vamos, a partir do primeiro momento que o cidadão acessar o serviço público, seja qualquer segmento, quero tirar o meu ISS, quero tirar meu alvará, quero fazer uma consulta médica, quero fazer a matrícula na escola do meu filho, quero fazer uma reclamação de um buraco na rua. Ela passa a integrar a base de dados da prefeitura. E a partir do momento que ela acessou a primeira vez esse nosso sistema, eu consigo ter um diálogo permanente de qualquer coisa. Vamos fazer o Festival do Camarão, vamos ter o calendário de eventos da cidade oficializado. Aquela pessoa acessou a primeira vez, ela vai receber o comunicado sabendo que é da prefeitura, do que vai acontecer na cidade, se uma rua vai estar fechada numa questão de mobilidade urbana. Enfim, a gente começa a ter esse diálogo permanente através de inteligência artificial. Gente, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou inventando absolutamente nada. São práticas que existem, que funcionam, mas que não foram empregadas, infelizmente, na nossa cidade. Servidores públicos municipais, enfim, tem 2 eixos aqui nos servidores que a gente quer estabelecer, que é a criação da escola de servidor para formação e aperfeiçoamento permanente, e a gente estabelecer gratificações por desempenho para a gente estimular o nosso servidor público e as secretarias que venham a atingir as metas de plano de governo, por que não receber o seu 14º salário, bonificando aqueles que verdadeiramente deram resultado para a população. Fornecedores, previsibilidade nos pagamentos e cadastro de fornecedores. Aqui é um eixo muito importante de compliance, inclusive, que a gente vai apresentar a lista de fornecedores com critério cronológico para que as pessoas saibam quem vai receber. Não vai ficar mais ao critério discricionário do chefe do executivo o pagamento dos fornecedores. Vai existir uma lista cronológica a partir da liquidação da despesa, que para aquele fornecedor receber, ele tem que estar na fila, na ordem cronológica por secretaria. Então ninguém vai pular a fila para pagar, eu vou estar monitorando isso. Isso é um sistema de compliance, transparência para a população, e a gente consegue, de certa forma, combater eventual caso de corrupção. Órgãos de controle, criação da escola do servidor, que a gente já falou, gratificação de desempenho. Aqui, na verdade, enfim, tá errado esse eixo aqui. Os órgãos de controle, a gente entende que a Secretaria de Gestão e Inovação, ela tem que ter um diálogo permanente com os órgãos de controle, com um órgão centralizado ali só para esse atendimento de demandas. Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, porque hoje as demandas chegam, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, decisão judicial para fornecimento de determinado medicamento. As coisas são cumpridas
sem que haja uma gestão disso. Se eu começo a evidenciar que determinado tipo de medicamento está gerando várias decisões judiciais para a Secretaria de Saúde cumprir a demanda, eu não tenho a análise desse dado, eu não consigo estabelecer uma política. Muita coisa do que hoje a saúde gasta, o Estado do Rio de Janeiro tem como fornecer. E aí o sistema nosso leva com que a prefeitura tem que ir na farmácia buscar, o cidadão na farmácia no Rio de Janeiro buscar, gasta-se mais do que deveria por uma questão de logística, e a maioria do cidadão prefere o quê? É direito meu receber esse medicamento, eu entro na justiça e a prefeitura tem que pagar. A partir do momento que eu tenho a detecção de dados disso, eu consigo planejar uma política pública, enfim, com a previsão daquilo que eu vou gastar ao longo dos 4 anos de governo. Imprensa, criar o canal de comunicação transparente com a imprensa municipal e com a imprensa regional, que terá acesso, inclusive, ao sistema de ouvidoria que a gente vai implantar, enfim, e tendo o órgão dialogando diretamente com o veículo de comunicação, que vai ter bastante acesso à informação. Quando a gente implanta um sistema como esse, a gente, diferente de outras gestões políticas, a gente coloca a nossa cara à tapa. Porque a imprensa começa a participar ativamente de tudo que acontece dentro de um processo administrativo. Não só a imprensa, como a sociedade civil como um todo. Então, os servidores, os agentes públicos, os agentes políticos, começam a ter um maior zelo na forma como é conduzido. Não é possível que a gente faça uma gestão tendo que trocar folha de papel, enfim, fazer parecer com data retroativa, enfim, as coisas ficam bem transparentes, a imprensa começa a ter um acesso a tudo que acontece na administração pública a partir desse sistema eletrônico de informação. Pode passar, por favor. Execução, monitoramento e controle. É fundamental não só executar as ações planejadas, mas medir e acompanhar o seu desempenho e resultado em todas as áreas do governo. Da mesma forma, é fundamental estabelecer um fluxo para a gestão dos processos, utilizando as ferramentas tecnológicas para a sua otimização. A partir do momento que eu crio o fluxo de processos da administração pública municipal, estabeleço prazos e metas para o secretariado, eu começo a ter o controle de uma sinalização na minha tela daquilo que não está sendo cumprido. Isso é uma forma de eu fiscalizar o trabalho do secretário, mas também é uma forma de eu contribuir. Porque eu chamo o secretário, numa reunião do secretariado, mostro em números, olha, você não conseguiu tapar os buracos que vieram da ouvidoria que nós determinamos que você fizesse isso no bairro tal. Ele vai chegar para mim e falar assim, não consegui porque eu não tinha equipamento. Então é um problema que eu tenho que resolver na gestão. Agora, se eu dei as condições do secretário, do servidor, do órgão fazer acontecer e ele não faz acontecer, a gente tenta corrigir ou faz a respectiva mudança para que a população na ponta tenha acesso a um serviço que lhe é essencial. Pode passar. Então, um pouquinho de tudo que eu falei, como se dá essa execução de qualquer serviço público, monitoramento e o controle. A integração de todos os sistemas municipais de tecnologia de informação com um sistema próprio de gestão nosso. Então, já falei isso inicialmente, o sistema e a base de dados da educação, da saúde, da assistência social estarão integrados, eu não sou da tecnologia, mas através de um BI, enfim, integrados no sistema de gestão para que a gente possa fazer a análise de dados. Pode passar. A gestão de processos, de um modelo eficiente de gestão de processos. O fundamental disso tudo é a gente identificar quais são as entradas de demandas, saídas e fornecedores. E aqui, quando eu falo de fornecedor, nesse caso aqui é uma palavra técnica utilizada em tecnologia, em TI, mas não é fornecedor da prefeitura, não. É aqueles que demandam a administração. Então, pode ser desde um cidadão que está reclamando de um buraco, está reclamando de um poste sem iluminação, pode ser desde a própria administração pública municipal, secretários, órgãos federais, enfim, qualquer um que acesse o sistema passa a ser um fornecedor, que as entradas desse nosso processo se dão
por demandas da produção, normas e regulamentos, recursos financeiros, demandas do próprio prefeito e demandas das secretarias. As saídas disso, as saídas do processo é a etapa final, né? É a entrega do serviço público. A gente iniciou a etapa de um processo de execução de uma obra, eu com a gestão do processo de monitoramento, eu vou documentar até o final a entrega da obra, os documentos relatórios e ter o feedback da satisfação do cidadão. Passa aí, por favor, que eu vou tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, a partir do momento que a gente disponibiliza esse sistema de informação para a população, para o servidor, para todas as pessoas dão entrada na demanda através de um aplicativo. Esse aplicativo vai exatamente para a gestão estratégica, que é a Secretaria de Gestão e Inovação. Essa secretaria vai filtrar aquilo que foi demandado e vai passar para a secretaria pertinente resolver. A secretaria pertinente, ela tem dois caminhos, tá? Ela vai dar devolução para a gestão estratégica daquilo que está sendo feito e também o controle de monitoramento da execução daquilo, de maneira que eu consigo, por exemplo, voltando a ser repetitivo, eu tenho uma ouvidoria de um problema de iluminação pública de uma rua do Jardim Esperança, Paulo. A partir do momento que eu recebo essa demanda na Secretaria de Gestão, eu demandei a Secretaria e eu começo a monitorar a solução do problema ou não. E ao final disso, com esse controle e monitoramento, eu vejo os prazos que foram determinados para a solução dos problemas, vejo se está sendo cumprido ou não. Eu, como prefeito, tenho a solução disso e o cidadão também recebe a informação do problema dele ter sido resolvido ou não. Ele acompanha. Porque se for algo que, dentro do nosso planejamento, nós não consigamos resolver por conta da reserva do possível, o que é a reserva do possível? Nós temos um limite, que é o limite financeiro orçamentário. Então, nem tudo aquilo que for demandado, a gente vai conseguir resolver. Mas o cidadão vai receber a informação de que não será resolvido, porque nós não temos condição de resolver naquele momento, e ao mesmo tempo o cidadão vai receber a devolução da solução e vai ter a oportunidade de fazer ali um indicador de satisfação ou não. E aí a gente consegue, de certa forma, monitorar a cidade como um todo, em toda a gestão de processos. Acho que termina aí, pode passar. Então, os tipos de relatório que o sistema nos gera é o relatório geral do processo, tempo gasto de entrada até a sua conclusão, tempo despendido em cada fase, quantidade de demanda da mesma natureza. Essa parte aqui, quantidade de demanda da mesma natureza, permite que a gente faça uma avaliação de mudança da política pública ou não. Ou se a gente regionaliza determinada política pública a ser empregada em determinado território ou não. E o relatório específico de execução, eu começo a ter o tempo de resposta de cada secretaria, enfim, da solução do problema ou não, e começo a poder cobrar dos secretários. Hoje, como que o prefeito monitora a execução de uma obra, de um serviço, de uma política pública? Ele monitora indo no local, tendo a informação do secretário, que se estiver errado não vai passar a informação para ele. Enfim, obviamente que eu vou estar na rua monitorando também, mas com acesso à base de dados e informação em tempo real, a gente consegue cobrar melhor. Da mesma forma que a gente, visualizando o cumprimento do planejado, a gente consegue gratificar por meritocracia aquela pasta, aqueles servidores que fizeram cumprir aquilo que foi demandado dentro de um planejamento estratégico. E a gente consegue avaliar também a qualidade do produto entregue a partir do momento que eu tenho a devolução da população daquilo que foi entregue. Foi bem atendido pelo médico? Não, porque a insatisfação gera um gráfico e esse gráfico começa a me permitir, por exemplo, ver se determinado médico está gerando uma insatisfação na população. A gente começa a ter gráficos disso. Então é um problema que a gente tem que resolver.
Então, a análise de dados que nunca teve a nossa cidade de Cabo Frio, gente, não tem memória administrativa. Nós temos um problema drástico em todos os segmentos. Se a gente for falar amanhã, vai chover 30 milímetros de chuva, a nossa cidade vai alagar. Esse é um dado. Amanhã a nossa cidade provavelmente vai alagar. Aí a gente começou a fazer o planejamento de drenagem e dragagem da cidade de Cabo Frio. Sabe qual planta que a gente tem da drenagem e dragagem da cidade de Cabo Frio? Nenhuma. Nós temos a memória de pessoas que já trabalharam nesse segmento e que de alguma forma tentam contribuir com a gente. A partir do momento que a gente introduz esse modelo de gestão, a gente começa a gerar uma memória permanente da cidade de Cabo Frio, uma memória de Estado e não de governo. Governo, gestão 2025, 2028 vai passar, mas tenho certeza que esse sistema de acesso à informação eletrônico integrado nunca mais vai sair da cidade de Cabo Frio. Não tem como retroagir em relação a isso. Pode passar? Bom, aqui a gente está apresentando para vocês de maneira geral, dentro do planejamento nosso de curto e médio espaço de tempo, aquilo que a gente quer trazer para a população nos próximos 365 dias, a meta de um ano, não adianta achar. Existe uma expectativa enorme por conta do que a cidade vivencia atualmente, de que a gente vai mudar a perspectiva da cidade de um dia para o outro, como se nós tivéssemos uma varinha mágica. Então a gente está estabelecendo para a população os nossos comprometimentos em 365 dias, aquilo que a gente quer realizar ao longo do primeiro ano de governo. Levantamento da dívida pública, que já foi feito, enfim, falta agora, após a transição, a gente entender o que foi deixado de restos a pagar não processados pela administração pública. A Prefeitura de Cabo Frio vai passar de uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões de reais e o nosso orçamento previsto é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, o endividamento da cidade é quase que do tamanho da receita da cidade. Levantamento de pendências judiciais e bloqueios financeiros, que a gente já está fazendo, estou falando de 365 dias, mas no primeiro mês isso aí já está feito. Levantamento das obras paradas, para que a gente dê continuidade às obras que estavam sendo executadas, entendendo que a administração pública é única, existe o princípio da continuidade e a gente tem que terminar aquilo que está paralisado, independentemente de qual gestão que iniciou. Ordenamento da cidade, choque de ordem, a partir do dia 1º, a partir do dia 2, dia 1º eu tomo posse no dia 10, a partir do dia 2, vocês, cidadãos cabofrienses, vão sentir a diferença no ordenamento da cidade de Cabo Frio. Dia 2, Cabo Frio vai respirar novos ares com ordem, com planejamento, com pulso firme. Conservação da cidade, nosso grande desafio, enfim, um ano, estabelecer a conservação da cidade, com tapa-buraco planejado de toda a cidade, asfalto nas obras novas que serão executadas, iluminação e limpeza. Limpeza da cidade e iluminação da cidade como um todo. Então, 365 dias, nós queremos resolver esse problema permanente de buraco na cidade, de asfaltamento, de iluminação e de limpeza. Regularização dos medicamentos e insumos médicos, diminuição das filas de exames, consultas e procedimentos médicos. Nosso planejamento é, em um ano, zerar a fila de cirurgias eletivas, zerar a fila de consultas, de exames, resolver o problema da população em um ano, 365 dias. Plano verão, enfim, já está estabelecido. Nós não teremos o verão que nós esperávamos, até porque eu não tenho, infelizmente, acesso à condição financeira da cidade. A gente está vivenciando servidores com atraso de pagamento, dificuldade de fornecedores, a cidade colapsando no seu aspecto financeiro, então não dá para eu fazer grandes planejamentos de investimentos nesse primeiro verão sem ter acesso a essa base de dados que eu não tive até agora na transição. Então, muitas pessoas me questionam, Cabo Frio terá queima de fogos?
Não sei se a administração atual irá fazer. Creio que não, porque se está devendo servidor, não tem condição de pagar a queima de fogos. E eu só sou prefeito a partir das 10 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Então, por mais que eu quisesse fazer junto com a iniciativa privada, que eu quisesse buscar parcerias, fazer uma coisa meia boca para começar um governo de uma maneira que o turista olhe e veja que aquilo não é o que a cidade de Cabo Frio merece, é preferível fazer aquilo que me compete, planejar a partir do momento que eu tomo posse como prefeito. Obviamente que a atual gestão ela tem um poder de decidir até o dia 31 de dezembro, até as 23 horas e 59 minutos, aquilo que vai fazer. Mas eu creio que não seria salutar desenvolver um programa de virada de ano com atraso de pagamento de servidor, com atraso de pagamento de fornecedor, enfim, não me parece razoável que isso aconteça. Censo do servidor público, dentro do critério de enxugar a máquina pública, nós estamos invertendo a ordem de planejamento. Na verdade, nós temos secretarias que consomem boa parte do orçamento municipal, muitas das vezes uma ineficiência da aplicação de mão de obra. Então, estou demandando aos futuros secretários que me tragam um quantitativo daquilo que é necessário para o órgão andar bem. E a partir daquilo ali, eu enxugo todo o resto de servidor em excesso. E aí, também temos que fazer o censo dos servidores públicos efetivos para a gente entender e otimizar o planejamento, onde a gente aloca determinado servidor, quantos servidores estão cedidos para fora da cidade, quantas pessoas estão reabilitados e por que estão reabilitados, quantos estão de licença, quantos não estão no posto de trabalho consumindo o recurso público municipal em detrimento da população. Então, no mês de janeiro, a gente vai estabelecer o censo. Todo servidor público municipal vai ter que ir lá se apresentar, mostrar qual é o local que trabalha, enfim, a gente vai fazer esse censo do funcionalismo público como um todo. Estabelecer a criação do calendário oficial de eventos, e aí a gente trata isso com o maior carinho, eventos de qualidade ao longo de todo o ano, que vai performando de uma maneira cada vez melhor ao longo dos 4 anos, para a gente consolidar a cidade de Cabo Frio como uma cidade que pode ter de maneira permanente uma alta temporada. Garantia do início do ano letivo de forma ordenada. Esse é um aspecto que nós não temos tido dificuldades no que se refere a acesso à informação de matrícula, enfim, a continuidade do ano letivo nesse momento. Porém, nós não estamos dentro da gestão para analisar se tudo aquilo que está sendo adotado está em conformidade com aquilo que nós esperamos a nível de qualidade. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente garanta o início do ano letivo da melhor maneira possível. Auditorias governamentais, todas as secretarias serão auditadas, todas as secretarias. Nós não receberemos a chave de uma secretaria sequer sem o inventário do patrimônio, verificando o estado que se encontra o patrimônio. Nós vamos entrar no dia 1º, no dia 31, enfim, na hora que nos entregarem a chave, vamos entrar em cada departamento com uma equipe de filmagem, verificando se os equipamentos estão ali, se estão em pleno funcionamento. Só daremos recibo de entrega da secretaria se estiver tudo o que consta do relatório. Se não estiver do relatório, a auditoria serve para apurar responsabilidade, haver tomada de contas e fazer acontecer, assim como também vamos auditar todo o RH de todas as secretarias. Vamos auditar as pessoas que estavam contratadas, se trabalhavam em seus respectivos postos, quem não trabalhava, para onde foi esse recurso, o dinheiro de Cabo Frio indo demasiadamente para um local que não deveria ser alocado. Todas as secretarias terão auditoria governamental. Acompanhamento de projetos e programas do governo do Estado e do governo federal dentro da Secretaria de Planejamento, de Gestão e Inovação. Tem um órgão específico para acompanhamento desses projetos, para que, na deficiência financeira da cidade de Cabo Frio, a gente consiga suprir isso
com os recursos do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal. Não faltam recursos no governo federal, não falta recursos para buscar desenvolvimento da cidade no governo estadual, desde que nós saibamos buscar. Não basta simplesmente vontade política. Não adianta um secretário chegar para mim, como prefeito, por exemplo, e pedir para executar determinado programa que está na cabeça dele se não tiver o projeto. Então tem que existir o projeto, tem que existir o detalhamento de custo, e esse órgão é exatamente para que a gente consiga trazer os recursos que a cidade precisa para a gente fazer o nosso centro de convenções, para requalificar os pontos turísticos, enfim, para fazer aquilo que vai levar a um desenvolvimento econômico da cidade. Nós já temos projetos para isso, mas vai ter um órgão para acompanhar permanentemente isso, e eu faço a parte política, que é a parte importante do processo, que é dialogar com os agentes políticos, mas com possibilidade de cobrar. Olha, eu estou apresentando aqui de maneira correta o projeto, qual é o custo estimado, enfim, integrando dentro das normas do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo Federal, para a gente atrair esses investimentos, que é uma grande deficiência da nossa cidade hoje, poder de investimento. Então, esses recursos extra-orçamentários que não são da administração pública municipal terão um olhar carinhoso da nossa gestão, porque a gente sabe que a gente precisa das parcerias com as demais instituições para evoluir naqueles projetos que, depois de executados, geram consequências para a população, gera emprego, gera renda, enfim, gira a economia da cidade. Apresentação de relatório mensal de ações, enfim, exatamente dentro da análise de tudo que a gente apresentou, a gente mensalmente vai apresentar publicamente para a população exatamente o monitoramento de que a gente fez em cada secretaria, o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, mostrando de maneira detalhada, não só o relatório formal, mas também explicando para a população, olha, nós durante o primeiro bimestre vamos executar a operação tapa-buraco nos bairros tais. No primeiro bimestre nós vamos resolver o problema de drenagem do ponto crônico do Parque Burle. Nós vamos apresentar para a população com transparência, explicando aquilo que vai ser feito, e aquilo que não foi feito nós vamos explicar o porquê não foi feito. Enfim, mostrando essa nova modelagem de governo para a população. Eu acho que termina aí. Passa aí. Então, acho que termina aqui, gente. Eu me alonguei, falei mais do que eu queria. Eu gostaria, inclusive, de poder adentrar na pauta de cada secretaria, falar de turismo, falar de educação, falar para vocês de que forma que a gente vai mudar a mobilidade urbana da cidade, a parte de drenagem, a parte de desburocratização da administração pública, mas aí ficaria um discurso mais alongado do que já foi. Na semana que vem, nós vamos apresentar o corpo de secretários da cidade de Cabo Frio, da gestão 2025 e 2028. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, falar para vocês que ser prefeito de Cabo Frio, para mim, é um motivo de orgulho imenso. E não é um motivo de orgulho por vaidade pessoal, enfim. Eu estou muito motivado mesmo. E quem me conhece sabe que o meu trabalho começa às 5 da manhã, não tem hora para terminar. Eu estou muito motivado para fazer acontecer. Fazer acontecer, gente, vai fazer com que eu tome inúmeras decisões que rompem com uma cultura política da cidade. Inúmeras decisões, muitas das vezes impopulares, querendo alcançar o objetivo final, que é a gente retomar a cidade de Cabo Frio. E para isso, eu queria poder contar com todos os senhores que estão aqui. Até aqueles que, de certa forma, uma decisão administrativa nossa pode, no primeiro momento, transparecer que a gente estaria te atrapalhando, mas é para um bem coletivo, é para um bem maior. Enfim, e eu queria que todos vocês que estão aqui tivessem imbuídos dessa mesma motivação.
Cabo Frio, gente, é uma cidade só, campanha política acabou, nós temos que administrar para todos os cidadãos, tomar as decisões para todos os cidadãos, enfim, e gerir, obviamente, com o nosso grupo político. Então, gente, ao nosso grupo político, aqueles que nos apoiaram, ao cidadão cabo-friense, a todos que têm mandato, que têm uma obrigação com a cidade, eu estou muito motivado a trabalhar e peço a cada um de vocês o mesmo empenho para a gente resgatar a cidade de Cabo Frio do fundo do poço e conseguir suprir a expectativa que a população tem depositado nos nossos ombros. Não tenho medo do desafio, eu sou forjado a desafio, e o nosso desafio, como a gente disse na campanha, é que a vida vai melhorar e transformar a cidade de Cabo Frio na melhor cidade do Brasil para se viver. Muito obrigado, gente. Ricardo Prefeito, de Cabo Frio, Consadinho, desde já agradecendo a presença de todos vocês. Parabéns, prefeito, pela apresentação. Mais de 2.000 pessoas acompanhando a gente online. Né? Pois é, queria agradecer aqui imensamente a vocês que estão lotando o salão aqui no Paradiso e também a vocês nas nossas lives, tanto no Facebook quanto no Instagram. Durante esses 40 minutos aí, mais de 2.000 pessoas estiveram conosco